Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Talkcast. É isso mesmo, um cast que é de um terapeuta ocupacional. Então, talk, que vem de um talk, que fala, mas é o terapeuta ocupacional. É bem assim. Então, hoje a gente vai fazer o primeiro episódio desse Talkcast, certo? E qual é o tema desse Talkcast? A banalização do TDAH. Então, hoje em dia, muitas pessoas trazem essa frase: "Ah, eu sou TDAH. Ah, eu tenho TDAH. Ah, o meu TDAH isso, o meu TDAH aquilo". Será que realmente essas pessoas têm TDAH ou é apenas uma modinha para falar dos seus descuidos, das suas faltas de atenção ou da sua hiperatividade? Então, fica comigo que a gente vai conversar muito, muito sobre isso, certo? Então, eu sou Jânio Carlos, sou terapeuta ocupacional, trabalho com desenvolvimento infantil e hoje a maioria dos meus atendimentos são de crianças com transtorno do espectro autista ou crianças com TDAH ou então as duas formas combinadas. Então, vamos lá descobrir cada coisinha desse transtorno, que é para a gente poder saber realmente se uma criança, se uma pessoa tem ou não TDAH. E nenhum lugar melhor para a gente falar sobre isso, para a gente encontrar isso, do que no Manual do Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, a sua versão de texto revisada, que é a mais nova, certo? Então, ó, é este pequeno livro aqui. Opa, bicho tão grosso que pesa. Então, ó, CSM-5 e é muito grosso. Então, eu vou abrir aqui na página do TDAH e vou ler para vocês algumas coisas que estão aqui dentre os critérios de diagnóstico. Então, a gente sabe que o TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente as crianças, mas não somente. Ele pode acompanhar, ele acompanha uma pessoa por todo o ciclo de sua vida, mas ele se manifesta na sua infância. Então, vamos ver algumas características, quais são os critérios de diagnóstico para o TDAH. Então, os critérios de diagnóstico para o TDAH, eles são divididos em 5. Letra A, B, C, D e E. Só que nas letras A e B, eles vão trazer os diagnósticos para desatenção e no B, os diagnósticos para a hiperatividade e impulsividade, certo? Então, eu vou trazer aqui o que traz no critério A. Critério A diz: um padrão persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento, no desenvolvimento e é caracterizado por um ou mais desses itens. Então, vamos lá. O 1. O 1 é a desatenção. Então, o que ele diz? Se 6 ou mais desses critérios estiverem presentes por pelo menos 6 meses na vida desta pessoa, o que é inconsistente com o seu nível de desenvolvimento e tem também impacto negativo diretamente relacionado com as suas atividades sociais, acadêmicas ou profissionais, estes vão ser os critérios que a gente precisa observar. Então, vamos lá. Antes disso, tem uma nota que vai servir para os critérios A e para os critérios B, certo? Ou melhor, para os critérios 1 e 2, que é desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, a nota é o seguinte: os sintomas não são apenas uma manifestação do comportamento opositor, desafio, hostilidade ou dificuldade para compreender tarefas ou instruções. Para adolescentes ou adultos mais velhos, de 17 anos ou mais, pelo menos 5 sintomas são necessários. Então, o que a gente vê, né, na sociedade hoje, nessa banalização, é o seguinte: as pessoas têm algum comportamento desafiador, ou algum comportamento de impulsividade ou de desatenção, e já acham que tem um TDAH. Mas não é bem assim. Existem uma gama de critérios, que é o que a gente vai ver agora. Então, critério A: frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuidos em tarefas escolares, no trabalho ou durante outras atividades. Então, não é simplesmente uma desatenção leve, mas é uma desatenção que
vai fazer você cometer erros no seu dia a dia. Erros para crianças na escola, erros para crianças em tarefas do dia a dia dentro de casa ou em outros ambientes, para o adulto, adolescente e adulto também. Então, não é uma simples desatenção esporádica, mas uma frequente desatenção. E olha só, não é somente por um item, tá? Ah, letra B. Frequentemente tem dificuldade em manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Por exemplo, manter o foco em sala de aula, manter o foco em uma conversa. Então, quando há essa dificuldade em reter a atenção naquilo que se está proposto, então, se eu estou conversando com alguém e de repente pessoa foi para outra dimensão e perdeu ali a conversa. Se isso acontecer com muita frequência, a gente já pode ligar os alertas, mas aí precisamos juntar com esses outros itens. Vamos lá. Frequentemente parece não escutar quando lhe dirigem a palavra diretamente. Então, quando diz assim, parece que não escuta quando é chamado. É uma característica também presente no autismo. Mas a gente precisa conhecer todos os critérios do TDAH ou todos os critérios do autismo para colocar este critério em uma das duas categorias, certo? Então vamos continuar. Frequentemente não segue instruções até o fim e não consegue terminar trabalhos escolares, tarefas ou deveres no seu local de trabalho. É uma pessoa que começa a fazer uma atividade, daqui a pouco ela se distrai, já está fazendo outro, daqui a pouco ela se distrai, já está com outra coisa, e isso faz com que ela se prejudique em todas as suas áreas de desempenho, tanto na escola como no trabalho ou no dia a dia. O próximo item é o item onde a pessoa tem dificuldade para organizar as tarefas e atividades. Então, é aquela pessoa que tem uma extrema bagunça, ela parece ser desleixada, ela pega uma coisa, deixa, quando vai olhar já está mexendo em outra. Então, tem essa dificuldade em organizar. Vai fazer uma atividade escolar, então tem os lápis num lugar, caderno em outro, livro em outro. Ela não consegue manter uma organização para que essa atividade possa fluir de maneira organizada, fluida e ela consiga cumpri-la até o fim. Então, dos itens é que essa desatenção, essa desorganização vai gerar essa falta de finalização nas atividades, tá? Então, vamos para o outro critério, que é o F, que ele diz que frequentemente evita, não gosta ou reluta em se manter em atividades que exigem muito esforço mental. Por quê? Porque isso é uma questão que ela vai estar desatenta. Então, se ela entende que eu vou ter muito trabalho, eu vou pensar demais, ou então a tarefa da escola, por exemplo, é uma questão que chega muito para mim, a criança olha, tem lá 10 questões, 10 itens para ela resolver, ela já olha e faz, não sei, não sei. Mas ela não é que ela não sabe, é que ela está evitando aquela quantidade de atividades. Então, são quantidades que para uma criança ela vai dizer, eu não quero, eu não gosto. Mas a verdade é porque ela não está interessada. Vai exigir um esforço mental muito grande, tá? E aí ela vai acabar por não querer fazer aquela atividade e vai ficar sempre fugindo. E a letra G frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades. Esse perde coisas é o seguinte, a criança está ali fazendo naquela bagunça que ela mesma criou, e aí ela não sabe onde colocou. Por quê? Porque ela colocou no lugar, mas aí ela já desviou sua atenção para outra coisa e acabou esquecendo onde colocou. Então, quando ela precisa de um item para realizar uma atividade, ela não sabe bem o que fazer, porque ela não sabe onde colocou, ela não se lembra o que foi. Então, ela perde constantemente materiais, objetos, por não saber onde colocou. Nós vamos ter o item H, que, com frequência, é facilmente distraído por estímulos externos. Então, uma pessoa que não consegue, principalmente, manter a concentração na sala de aula, seja uma criança ou um adolescente, porque tem muito, muito, muito estímulo naquele lugar. Então, numa sala de aula tem estímulo dos outros colegas, tem estímulo que vem do ambiente externo, tem estímulo da professora, tem estímulo exposto visualmente para esse adolescente, para essa criança, e aí ele acaba se distraindo muito, não consegue concluir as suas demandas. O adulto, por exemplo, ele não consegue manter
assuntos relacionados. Ele está aqui falando, daqui a pouco vem um pensamento, ele já muda a conversa, a pessoa que está com ele fica na dúvida do que ele está falando, tá? E isso precisa acontecer com frequência, a ponto de prejudicar o seu relacionamento social, o seu relacionamento profissional ou acadêmico. E o último item para desatenção é: frequentemente é esquecido em relação a atividades cotidianas. Então, o que são essas atividades cotidianas? Atividade do dia a dia. Tem um caso que a pessoa vai arrumar o quarto. Então ela arruma um quarto, por exemplo, arruma a mesa onde estuda, mas aí logo ela se distrai com a TV ou se distrai com o celular, e aí ela para, e aí ela não consegue concluir a mesa, depois ela vai tentar o armário e não consegue, ela já distrai com outra coisa. Então, frequentemente, essa pessoa vai se distrair, ela vai se esquecer das atividades. Por exemplo, tem que lavar os pratos de casa. Então essa pessoa começa a lavar, de repente tem um descuido, ela sai, esquece aquilo que estava fazendo e vai fazer outra coisa. Então as coisas ficam pela metade, há essa distração, há esse esquecimento de atividades do dia a dia. Ou então, ter esquecimento de sua agenda. Tinha atividade para fazer, essa pessoa esqueceu, quando viu, perdeu os prazos, e aí vai ter que correr atrás. Então, são pessoas que frequentemente perdem prazos, não cumprem agenda, e aí isso é uma dificuldade que a gente precisa ter muita cautela para observar. E aí tem que juntar todos esses itens nesse quesito de desatenção. E aí, para o item 2, que são os quesitos de hiperatividade e impulsividade, a gente vai conhecer agora. Tem a mesma definição da desatenção, ou seja, precisa estar com essa pessoa pelo menos 6 meses, sendo algo que é inconsistente ao seu nível de desenvolvimento e esteja trazendo prejuízos sociais, acadêmicos ou profissionais. Então, vamos lá. Frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira. Então, quem já ouviu uma pessoa que não consegue manter-se sentado? Pronto, eu já estou sentado falando há um tempo. Tem pessoas com TDAH que ela não fica nessa posição por muito tempo. Elas botam um pé, coloca outro, senta por cima dos pés, se levanta, se senta, ela não consegue manter-se ali naquela posição por muito tempo. Existe uma agitação aí. Frequentemente se levanta da cadeira em situações que se espera que ela permaneça sentada. Ou seja, está na sala de aula ali estudando, ela não consegue. Se nesse item anterior ela se remexia, batia os pés, nesse segundo ela não consegue ficar sentada durante a aula inteira. Ela precisa levantar, precisa ir em outro lugar para poder voltar e depois se concentrar novamente. Então ela não consegue permanecer sentada por muito tempo. Item C, frequentemente corre ou sobe nas coisas em situação em que isso é inapropriado. Então, por exemplo, chega em portões, em lugares e vai subindo os portões, vai subindo na mesa onde não é para subir. A criança ela sobe na cadeira, mas na mesa ela quer mais ainda, então ela sai escalando coisas. Digamos que seria assim, ela subir, ela descer, ela fazer esses movimentos em lugares que são inapropriados. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Então, é aquela criança que não consegue manter a concentração e atenção em uma atividade por muito tempo. Ela fica nessa agitação, então essa atividade de lazer acaba gerando impulsividades por vários estímulos que aquele ambiente está oferecendo. Então, é uma pessoa que não consegue se manter nessa atividade calmamente, ali de maneira organizada. Com frequência, não para, agindo como se estivesse com o motor ligado, que é geralmente o que eu escuto. É uma criança que não para, está sempre mexendo em coisas, está sempre fazendo algumas coisas, está sempre ali de uma forma que atrapalha todo o seu funcionamento e ela acaba agindo de maneira inadequada. Então, esse é mais um dos critérios da hiperatividade, que é o que mais aparece. As pessoas, por não parar, simplesmente já colocam nessa casa do TDAH, mas a gente precisa também investigar se os outros fatores também estão envolvidos. Então, não é somente esse. Frequentemente fala demais,
Então, é uma pessoa que a todo momento está falando, está perguntando, entra numa história, sai em outra e começa outra e vai mudando, mudando, mudando. Ela não para de falar, geralmente não para de falar. Frequentemente deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Aquelas pessoas que, antes que a outra pessoa finalize a pergunta, ela já está respondendo e acaba respondendo equivocadamente, porque não foi finalizada a pergunta, então ela responde errado, porque ela não esperou a outra pessoa terminar. Ou corta as pessoas no momento em que está falando, porque ela não aguenta esperar, ela não consegue ter essa espera na hora de uma comunicação. Tem dificuldade em esperar a sua vez, é o próximo item, pelo justo motivo. Ela não consegue esperar a sua vez, então ela tem dificuldade em manter essa conversa sem atrapalhar as pessoas. Frequentemente interrompe ou se intromete. Então a gente vê que todos esses itens, eles são muito interligados. Um vai sendo pauta para outro, um vai sendo colocado junto com o outro nessa cadeia, tá? Então, esses são os itens para a hiperatividade e impulsividade. Então, a gente precisa de uma certa quantidade, que é 6 ou mais itens para a desatenção, 6 ou mais itens para a impulsividade e hiperatividade, para que a gente possa colocá-lo dentro deste transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sendo que a gente, se essa pessoa tiver 6 ou mais apenas para desatenção, a gente também vai incluí-la nesse diagnóstico, porém com a predominância para a desatenção. Se tiver mais para hiperatividade, a gente vai ver que é uma criança com TDAH com predominância para a hiperatividade. E a gente vai agora para o item B. Esse que eu falei foi o item A, 1 e 2. E agora a gente vai para o item B, que é, são vários sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade estavam presentes antes dos 12 anos de idade. Então são itens, são características que já está nessa criança, nesse adolescente, antes dos 12 anos de idade, que a gente precisa saber também. Então, se isso veio aparecer depois dessa idade, ou a gente não percebeu, as pessoas não perceberam isso antes, ou não é um TDAH, porque pode ter outros fatores que estão trazendo à tona essas características. O item C diz que vários sintomas de desatenção ou hiperatividade e impulsividade estão presentes em 2 ou mais ambientes. Então, essa pessoa, ela precisa ter esses mesmos comportamentos em casa, na escola, no consultório, no parque ou outro ambiente que ela frequente. Quando a gente está no consultório fazendo essa avaliação, a gente observa esses comportamentos lá, mas a gente procura saber da escola como são esses comportamentos também e com o relato dos pais ou familiares que estejam com essa criança. Então a gente vai precisar juntar todos esses itens, todos esses lugares, para ver se esses comportamentos são parecidos. Letra D. Há evidências claras de que os sintomas interferem no funcionamento social, acadêmico ou o profissional, ou que reduzem a sua qualidade. Então, essas características têm que apresentar um funcionamento, um prejuízo nessas áreas, ou reduzir a sua qualidade. E aí, uma das questões que eu encontro bastante nas avaliações é que existem pais e mães que apresentam essas características, mas foram sobrevivendo ao longo da idade, ao longo da vida, e aí acham normal, não acha que aquilo é um funcionamento sem qualidade, porque sempre fez daquele jeito. E aí a gente precisa ficar atento que a gente vai ter essa pessoa não vendo aquilo como disfuncional para a sua criança e acaba atrasando um diagnóstico, porque essa pessoa também tem o diagnóstico, mas ela conseguiu sobreviver mesmo com suas limitações e acredita que aquilo seja perfeitamente normal para a sua criança. E aí, a letra E, os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou de transtorno psicótico, ou não são bem mais explicados por outro transtorno mental, como transtorno de humor, de ansiedade, de personalidade, de intoxicação ou de outro transtorno mental, certo? Então, assim, se a pessoa já tiver um diagnóstico de outro transtorno mental,
provavelmente ela não vai ter o TDAH, porque pode estar decorrente daquele outro transtorno. E assim a gente consegue entender que TDAH não é só uma leve falta de desatenção em um momento ou outro, ou que essa pessoa esqueceu alguma atividade, esqueceu alguma coisa, e aí ela é colocada como TDAH. Então a gente precisa cumprir esses critérios de diagnóstico, tá bom? Então vamos ver agora outras questões relacionadas ao TDAH, porque a gente tem visto muito essa questão de que as pessoas estão se auto-intitulando TDAH por alguns leves comportamentos. Então, por que que a gente precisa informar, precisa levar isso para uma discussão maior? Porque senão, pessoas realmente com TDAH vão estar sem esse diagnóstico, vão estar sem um auxílio adequado, porque estão usando um diagnóstico de forma banal, de forma que não vai ser levado a sério. E isso precisa ser levado a sério de uma forma que a gente possa auxiliar quem realmente tem o TDAH. A gente não pode ficar nessa de desconhecimento e levando isso de qualquer jeito, tá? Então, precisamos entender que essas discussões vão trazer para a gente uma questão de essa criança precisa também de uma medicação, porque somente terapia não pode não ajudá-la, porque a gente vai estar ali fazendo um trabalho terapêutico interventivo, mas muitos fatores internos a criança não consegue controlar. Eu falo criança porque são a maioria dos que eu atendo, mas os adolescentes também podem não conseguir controlar e a gente precisar do uso de medicação para que a gente possa fazer essa associação, terapia e medicação, e ela consiga adequar. Porque se com a medicação os fatores internos vão sendo organizados, essa criança vai aprender com a terapia a melhorá-los e aí vai sendo feita essa associação e essa evolução vai ser muito melhor. Então, assim, muitas famílias têm medo da medicação, não gostam de inserir a medicação para sua criança, só que os fatores vão sendo cada vez mais ficando agravados. A criança vai ficando cada vez mais impulsiva, a criança vai tendo comportamentos que muitas vezes os adultos perdem o controle. Então, perder o controle de uma criança é algo muito sério, porque a criança vai acabar fazendo muitos e muitos comportamentos que aquilo vai prejudicar demais a vida dela, não só a vida do adulto. Então, peço que informem que não há medo a se colocar a medicação para uso dessas crianças. Mas também não vamos fazer isso de maneira banal também, né? Vamos fazer uma avaliação com profissionais especializados nessa área, para que o profissional possa olhar essas áreas, essas diversas áreas que podem estar tendo prejuízo e auxiliar com o uso de medicação. Então, medicação não é um vilão, a medicação é um auxílio para que a gente possa trabalhar e ensinar novos comportamentos, ensinar novas habilidades para a criança, para um adolescente com TDAH, tá? Então, o que que essa banalização impacta na vida de uma pessoa que tem TDAH? Ela não vai ser levada a sério. Se ela busca ajuda, as pessoas não vão entender. Por quê? Porque ela consegue dar conta de algumas coisas, mas em outras áreas ela está muito prejudicada, e isso as pessoas acham que é preguiça, que é frescura, que precisa de uma rigidez de terceiros, mas não é bem assim. Existe um transtorno real acontecendo com essa pessoa e a gente precisa estar atentos, observando para intervir e ajudar nesse funcionamento. Então, levar isso, a gente vê vários vídeos na internet, o que é TDAH? Eita, eu com o meu TDAH, eu com o TDAH isso, TDAH aquilo. Mas isso leva cada vez mais a uma banalização de características do TDAH. E pessoas que apresentam apenas uma característica vão achar que tem TDAH. Então, vamos tomar conta, vamos pensar um pouco antes também de compartilhar esse tipo de conteúdo sobre esse transtorno para que as pessoas não fiquem pensando que tudo é TDAH, um leve esquecimento, ou um pouco de hiperatividade, ou a pessoa de ser multitarefa, a pessoa tem TDAH. Vamos ver isso com calma e evitar essa questão de inserir muita coisa para essas pessoas.
tá? Então, não precisamos ter essa questão. Vamos evitar isso na sociedade, certo? E só compartilhar coisas que são realmente interessantes. E aí, com a exposição desse TDAH não tratado, imagina só a pessoa que não teve um diagnóstico pelos outros acharem que aquilo era frescura. Porque, todo mundo tem isso, todo mundo fica desatento, todo mundo tem essa agitação hoje em dia. Isso somente as telas que fazem isso com a pessoa. Imagina o quanto de prejuízo que essa pessoa vai ter. Imagina o quanto de disfunção em várias áreas que essa pessoa vai ter. Então, tiver algum sintoma que você pense que seja TDAH, você vai precisar procurar um profissional especializado para avaliar, para trazer várias perspectivas de como aquelas características estão se apresentando. Que aí sim você vai conseguir ter um tratamento adequado. E esse tratamento vai ser bem direcionado. Então, terapeutas ocupacionais, como eu, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogas, médicos, neurologistas ou psiquiatras, vão ajudar nessa condição, vão ajudar a estudar esse caso. Então, esse tratamento adequado faz com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, que a pessoa possa estar muito melhor preparada para quando essas características começarem a se tornar complexas. Por quê? A pessoa está executando e aí aprendeu uma estratégia de lidar com aquela execução. E aí, tá ok, consegue fazer de boa. Mas aí depois essa pessoa vai para, como posso dizer, aparece uma situação mais complexa e aí aquela estratégia já não vai funcionar. Aquela estratégia já vai ficar muito mais ultrapassada e pode ser que essa pessoa não consiga dar conta dessa nova complexidade, dessa nova atividade. Então, uma equipe multiprofissional que esteja acompanhando esse caso para ter perspectiva de diversas áreas de funcionamento é essencial nesse acompanhamento. Então, vamos levar as nossas crianças e adolescentes. E se você adulto acha que tem TDAH, procure também um profissional especializado para ver a sua situação, certo? Então, trazendo tudo isso, vamos entender algumas coisas. Vamos recapitular quais são os critérios de diagnóstico de TDAH para ninguém sair falando aí que tem TDAH. Então, quando a gente fala de desatenção, nós temos 9 critérios para que essa desatenção seja colocada como um transtorno. E aí você precisa ter pelo menos 6 em um curso de 6 meses com essa frequência, trazendo disfunção social, profissional ou acadêmica na sua vida. Se é uma disfunção de não conseguir executar ou de perda de qualidade. E para a hiperatividade e impulsividade, a mesma regra de pelo menos 6 dos itens devem estar presentes na vida dessa pessoa. Isso precisa estar presente antes dos 12 anos de idade, não pode ser mais bem explicado por outra condição de outro transtorno, tá? Então, vamos ter cuidado quando for pensar em TDAH, quando for levar isso para uma banalização que a gente precisa evitar, tá bom? Então, esse vídeo foi para esclarecer algumas questões de TDAH. Se você gostou, se você acha que tem TDAH, ou se você está vendo que tem pessoas que precisam entender sobre esse diagnóstico, envie esse vídeo para ela. Envie esse vídeo para essa pessoa, para esse grupo de pessoas, para que todo mundo possa saber quais são os critérios de diagnóstico, para que a gente possa procurar a ajuda necessária e não ter um diagnóstico muito tardio, porque quanto mais rápido a gente intervir, melhores são as condições de tratamento e de desenvolvimento desta pessoa, tá? Então, eu quero ver o feedback de vocês nos comentários desse vídeo. Mandem mensagem para mim nas minhas redes sociais, então Instagram, @JânioCarlosTO, e aí você vai conseguir nos ajudar e a gente manter sempre esse diálogo sobre esse transtorno, tá bom? Então, esse foi o TalkCast. Agradeço por você ter ficado até aqui no final. E, mais uma vez eu peço, compartilha com todo mundo e a gente vai estar muito bem informado. Tchau, tchau!